Se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Paz do Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Nós queremos dar as boas-vindas a todos
nesse final de tarde, nesse início de noite, para juntos cultuarmos ao Senhor. Minha saudação ao nosso pastor presidente, pastor Aldino, irmã Maia, nossos colegas de ministério, todas as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Você é muito bem-vindo aqui. Você pode derramar o teu coração diante do Senhor nessa noite. Eu quero te tranquilizar, quero te dizer que você fique muito tranquilo, porque nessa noite, sem indução, sem autossugestão, mas por convicção, eu quero te dizer que haverá uma palavra de Deus para o teu coração. E essa palavra tem um poder tremendo, porque essa palavra ela é de uma forma revelada da parte de Deus. E ela vem em direção aos nossos sentimentos, vem em direção à nossa alma, tudo que está em nós. E ela tem o poder de curar. E olha só, ela tem o poder de curar o corpo físico, curar os sentimentos e as emoções que geram doenças no corpo físico. E também tem um poder poderoso de curar as doenças que estão impregnadas no espírito. Enfim, curar tudo aquilo que precisa ser curado nessa noite, amém? Então fique confiando, crendo no poder dessa palavra. E te digo que isso não é autossugestão e nem uma indução mental, não é nada disso, é plena convicção do que há no poder dessa palavra, amém? Olha só, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, eu quero que você acompanhe essa leitura, enquanto você vai abrindo o teu coração, vai crendo, vai confiando. Há um produzir de um milagre de Deus sobre a tua vida. Aquilo que você traz guardado, que ninguém sabe, Deus começa a produzir algo em você nessa noite, sobrenatural, que é o Espírito Santo agindo na tua vida, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, no teu espírito. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Maravilha de palavra, né? Graça, misericórdia, comunhão e fé. Nós encontramos alguns itens aqui. Quantos nessa noite querem levar diante do Senhor um pedido de oração? Querem clamar, derramar o seu coração diante do Senhor? Vamos orar, agradecer o Senhor pela sua palavra e orar por todos os pedidos. Papai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, que é poderosa, que é digna, Senhor, de toda aceitação. E nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite e clamamos, Senhor, a presença viva e eficaz do teu Espírito Santo, Senhor, movendo vidas, movendo corações, curando sentimentos, restaurando vidas, derrubando, Senhor, aquelas
aquelas fortalezas que há na mente em lugares que nunca foram conquistados, Senhor. Nessa noite o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode regenerar, porque Tu és poderoso em tudo. Oramos, Senhor, por todos os pedidos de oração, todos os clamores aqui nessa noite, Pai. Levamos diante do Senhor, confiando que o Senhor é o Deus que tudo pode. E nós não clamamos a um outro Deus, mas clamamos ao Deus soberano, eterno, único, justo, aquele que conhece todas as coisas, que não olha uma multidão, mas que o Senhor olha corações, vidas, Senhor, individualmente, Pai. Oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar assento. Nós louvamos a Deus por esses momentos tão especiais na sua casa. Estamos chegando no momento mais importante do nosso culto, que é a mensagem da palavra do Senhor. Eu pedi muito ao Senhor uma palavra e Ele me deu uma mensagem e queremos, no temor do Senhor, repartir a palavra do Senhor. Abram comigo suas Bíblias no livro Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao
22. Queremos também, nesta oportunidade, saudar todos que nos assistem nas redes sociais, TV Informativo. Que Deus vos abençoe, que a palavra do Senhor chegue também até vós. Diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se fosse minha mensagem, eu não teria coragem de ler, mas é a mensagem do nosso querido, amado Jesus. Este que ama tanto, este Jesus que quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para a sua igreja. Como no caso das igrejas anteriores, aqui no Apocalipse, o Senhor Jesus adapta suas palavras a algo significativo com respeito à cidade onde a congregação se encontra, Laodiceia. Era conhecida por sua riqueza, pela produção de um unguento especial para os olhos e também um tecido preto e lustroso de lã. A cidade ficava perto ou próximo a Hierápolis, famosa por suas termas, e de Colossos, conhecida por sua água fria e pura. Então, o Senhor Jesus, ele chega à igreja e usa os acontecimentos em redor da cidade. Ele faz menção à cidade e aos acontecimentos para que o povo entenda e compreenda a mensagem que ele dirige para a sua igreja. O Senhor apresenta-se à igreja como o Amém. Título de Deus no Antigo Testamento, Isaías 65:16, diz: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. O termo hebraico verdade também diz amém. O termo hebraico verdade quer dizer amém. Ele, Jesus, é a verdade e diz a verdade, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira, como temos lido no versículo 14 deste texto, quando diz que ele é a testemunha fiel
e verdadeira, o princípio da criação. O Senhor está a dizer a essa igreja a verdade acerca da sua condição espiritual. Infelizmente, porém, ela se recusara a crer no seu diagnóstico. Jesus deu o diagnóstico, mas a igreja não deu ouvidos e não creu na mensagem. Um certo pastor, ele chegou ao seu superior e perguntou, esse jovem pastor perguntou, por que os novos convertidos, os recém-convertidos, criam tantos problemas para a igreja? O que você, servo do Senhor, experimentado na casa do Senhor, responderia a esse jovem pastor que estava iniciando sua carreira? Ele estava apavorado com os novos convertidos. Eles só criam problemas. Mas o pastor experiente disse, olha, os problemas já estavam lá, já existiam. E nós nos acostumamos com eles. Mas, porém, os cristãos novos na fé são como crianças em casa, dizem a verdade sobre o que vem. São como crianças lá em casa. Eles falam a verdade, dizem a verdade. Eles não têm medo de falar a verdade. O problema já existia há muito tempo na igreja. Só que os da igreja se acostumaram com os problemas e não enxergavam mais. A igreja de Laodiceia, irmãos, tinha muitos pontos negativos. Ela estava cega para as próprias necessidades e não queria encarar a verdade. Elas estavam cegas para os problemas. No entanto, a verdadeira bênção começa com a honestidade. Quando o cristão reconhece quem é, confessa seus pecados e deixa e recebe de Deus tudo o que precisa. Quantas coisas boas nós precisamos, quanta ajuda precisamos, quanta carência nós carregamos conosco, e o Senhor quer nos alcançar a sua misericórdia. Se desejamos o que Deus tem de melhor para a nossa vida e para a igreja, devemos ser honestos com Ele e permitir que Ele seja honesto conosco. Amém? É difícil, né? Se receber do coração honesto do Senhor a sua palavra. Para a igreja Ele falou, para Laodiceia Ele enviou a sua palavra, mas eles não foram honestos, não receberam. O Senhor apresenta as necessidades da igreja de Laodiceia. Esses irmãos ali em Laodiceia, eles haviam perdido o vigor. O que é vigor? A vida cristã, querida igreja, tem 3 temperaturas espirituais. A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. Primeiro, um coração fervoroso e ardente por Deus. Lucas 24, 32 diz: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós falava e quando nós abria as Escrituras. Os meninos que estavam decepcionados, estavam retornando para sua terra, a Emaús, e quando estavam caminhando tristes, cabeça baixa, um forasteiro se aproxima deles e pergunta: por que são tão tristes? Por que essa muita tristeza? Mas o Senhor não sabe, o único que não sabe o que aconteceu. E Jesus começa a falar com eles. E quando Jesus começa a revelar a palavra, os corações deles começaram a arder.
ficaram fervorosos, aleluia. Daí tem o coração frio, Mateus 24:12. Diz a Bíblia: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que o amor está esfriando? Quando aumenta a iniquidade. E a Bíblia não fala lá no mundo a iniquidade. Ele fala dentro da igreja, quando as pessoas não se apegam mais à palavra, mas buscam os seus próprios interesses e passam por cima, não respeitando, não amando o seu querido irmão. Agora tem ainda os mornos. Diz a Bíblia Sagrada, os terceiros eram os mornos. Apocalipse 3,16. O cristão morno é acomodado, complacente e alheio às próprias necessidades. Quem é frio, olha só, pelo menos sente esta falta de calor. O morno, tudo é bom para ele, tudo é bom, mas o frio, ele sente, não é bom, eu preciso do calor. E a Bíblia nos fala assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Igreja querida, é muito importante que nós despertamos, em primeiro lugar, a estudar a Bíblia Sagrada, a ler a palavra. Eu falo com muitos irmãos, a maioria me diz: pastor, a Bíblia é muito difícil de compreender, é muito difícil de entender. A gente lê e não compreende. Eu entendo que há uma dificuldade, mas Jesus, Ele prometeu o Consolador que nos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade? Aqui. Esta é a verdade revelada, verdade verdadeira, a palavra do Senhor. As águas em Hierápolis ficavam mornas quando eram levadas pelos aquedutos até Laodiceia. Lá a fonte não era quente, não era morna, mas o aqueduto era muito comprido, demorava a chegar a água ali para permanecer fria, ela não tinha mais capacidade. Irmãos queridos, o inimigo, na nossa longa caminhada, ele lança todo tipo de dardo, todo problema sobre nossas vidas, problemas matrimoniais, problemas pais e filhos, problemas na comunidade, na vizinhança, lutas, dificuldades, problemas financeiros, desemprego. O inimigo usa tudo para ver se ele consegue entrar nos nossos sentimentos e tomar posse das nossas emoções. E quando ele tem nossas emoções, ele manipula a pessoa como ele quer. Ele obriga a ser escravo dele e ser usado por ele. Quando a igreja, ao crer em Jesus Cristo, há motivos de sobra para ser fervorosos. Aleluia! Fervorosos de espírito. Romanos 12, versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aleluia! Eu penso que pode haver mais fervor nas nossas orações antes do culto. Pode ter, não pode? Eu creio que essa igreja pode ser fervorosa. Pode abrir
sua boca quando uma ora, todos podem orar. Ou não podem? Todos não podem, devem orar. Amém? Ser fervorosos, cheios da graça de Deus. O coração dos discípulos, eu quero só ainda aqui dar mais um toque. A caminho de Emaús começou a arder quando ouviam a palavra. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, muito complicada. A nossa época é muito difícil. Há demais informação. Muitos ligam a televisão de manhã e correm até a noite. Não encontram botão para desligar. Ou ligam o som o dia todo. Sempre estão entretidos, sempre estão em movimento. Nunca para. Eles não param para pensar, não param para ouvir a voz do Espírito Santo. Nem se dão conta que o Senhor Jesus está presente nas suas vidas. E por falta de conhecimento da palavra, por falta de intimidade com Jesus, o cristão, ele perde a graça do Senhor. Ardia neles o coração quando ele revelava a palavra. Não é de se admirar que Paulo tenha ordenado que sua carta aos cristãos de Colossos fosse enviado também à igreja de Laodiceia. Já leram? Claro, Colossenses 4:16. E Paulo, ele ordenou, olha, quando a carta foi lida, vocês mandam essa carta para Laodiceia. Lá tem uma igreja que precisa de um encontro com o Senhor, precisa despertar, precisa buscar a presença do Senhor. O que causou que a igreja que se glorificava ser uma igreja rica, quando na verdade era pobre? Talvez encontramos aqui uma indicação do que havia causado o declínio espiritual dessa igreja. Havia motivo por acontecer o declínio espiritual deste povo do Senhor. Haviam se tornado orgulhosos de seu ministério. Orgulho daquele que prega a palavra. Quando pensa, eu sou tal. Quando eu prego, as pessoas caem. Quando eu prego, as coisas acontecem. Entra assim um pequeno bichinho chamado orgulho. E começando a usar parâmetros humanos como medida no lugar de valores espirituais. Aos olhos do Senhor, porém, esse povo era infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta era o verdadeiro retrato desta igreja. Se orgulhava ser ricas, era uma igreja forte, muitos membros, mas o Senhor não estava mais presente. Laodiceia era uma cidade rica e um centro financeiro. Talvez um pouco dessa mentalidade havia se infiltrado na igreja, distorcendo seus valores. Por que tantos boletins e papéis timbrados de igrejas mostrando edifícios pomposos, enquanto seus membros moravam em buracos na terra? Quem conhece a história da igreja primitiva, da igreja de Laodiceia, de outras igrejas, muitos membros moravam de fato em cavernas, embaixo da terra. Eles viviam ali porque não tinham. Eles eram pobres, eles não tinham essa facilidade. Haviam os ricos também, os grandes mercadores, os fabricantes de tecidos, os fabricantes de colírio, os fabricantes dessa roupa especial, que era o orgulho daquela cidade. Mas o povo
A igreja, ela vivia na miséria. E eles se orgulhavam serem ricos. E Jesus, ele fala uma palavra muito séria. Ao trazerem os relatórios anuais com suas estatísticas impressionantes, e no entanto Jesus estava prestes a vomitá-los da sua boca. Esta era a situação. Irmãos queridos, eu honro a Jesus quando a igreja cresce. Eu honro a Jesus quando temos templos e congregações, templos lindos para receber o povo do Senhor, conforto para a igreja. Hoje liguei às 6 horas o ar-condicionado, mas a temperatura hoje é exorbitante, é muito quente, é muito abafado. E nós estamos vendo que nem todos estão com uma temperatura agradável. E estou vendo os irmãos ali fazer um pouquinho de ar. Mas fiquem calmos, fiquem bem calmos, de repente nem precisa, né? De repente nem precisa fazer ar. De repente vocês ficaram calmos, né? Bem calminho, e a coisa fica bem tranquila, o coração volta a um batimento bem natural, bem normal, e a coisa fica maravilhosa. Qual era o problema desta igreja? E Jesus identificou o problema desta igreja. Haviam perdido a visão. Haviam perdido a visão. Os cristãos de Laodiceia estavam cegos para a realidade. Viviam na ilusão, orgulhando-se de uma igreja que estava prestes a ser rejeitada. Se orgulhando de uma igreja, mas ela estava prestes a ser rejeitada. De acordo com o apóstolo Pedro, ele fala, quando um cristão no Senhor, quando ele está no Senhor, a sua visão espiritual torna-se mais clara, mais aguçada. Ele vê, ele enxerga. Mas Pedro fala que, no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu fiquei parado quando eu li esse texto. Eu já li muitas vezes, mas nunca me bateu tão forte no coração. Eu nunca compreendi tão forte esta palavra. Pedro afirma aqui que um cristão que está na igreja, está cantando no coral, está pregando na congregação, está dirigindo a escola dominical, está na frente da juventude, e a vida dele não está no altar. A vida dele não condiz com a palavra do Senhor. Por quê? Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Como é que isso acontece? Eu vou pedir perdão que se eu passar um minuto meu horário, mas eu vejo aqui uma importância muito, muito, muito grande. Eu acredito de todo o meu coração, irmãos, quando alguém se converteu, aceitou Jesus, e lá na sua caminhada teve caídas, ou até antes da conversão, antes de se converter, cometeu pecados grosseiros, pecados sexuais, vivendo uma vida pecaminosa, agora se converte. Quando ele não confessa os seus pecados para um servo do Senhor, que vai abençoar ele e orar com ele, e quebrar a maldição que está sobre ele. Quando o homem peca, ele está debaixo da maldição. Está ou não está? Sim ou não? Pela Bíblia, sim. A Bíblia fala, maldiçoado é aquele, maldiçoado, maldiçoado, maldiçoado. Tem uma maldição que, quando Jesus veio, essa maldição não acabou, não.
A Bíblia fala que a maldição vai até a que geração? Até a 4ª geração. A maldição do bisavô vai para o seu filho, vai para o seu neto e vai para o seu bisneto. Por que até a 4ª geração? Ela termina? Não termina. Quando a pessoa pecou e não confessa seus pecados, está sob maldição. A sua vida está sob maldição. Ele não consegue se livrar. O seu filho vai fazer o mesmo que ele praticou. O seu neto vai fazer o mesmo que ele praticou, que o avô praticou, o bisavô praticou. O seu bisneto vai fazer o mesmo. Por quê? Porque não houve uma quebra de maldição na vida desta pessoa. A pessoa que peca, erra e não confessa, não vai ao servo do Senhor e traz a luz do Senhor, o servo do Senhor ora e quebrado é a maldição sobre a vida desta pessoa. Porque há muitos crentes fracos, pessoas que lutam, querem se levantar, não conseguem, querem ir em frente, e a família parece que está numa tremenda dificuldade, não consegue, remam e buscam, não conseguem sair do lugar. Pobreza acompanha direto. A maldição, ela já traz a pobreza consigo. Por isso é tão importante a quebra da maldição. Diz a Bíblia também, versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca tropeçarás. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vou ir mais rápido para o encerramento. A palavra é muito importante. Eu creio que é de suma importância para nós compreender que nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso para mim, para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. A maldição não termina. Escuta só, quero só acabar aqui. O bisavô pecou, o avô pecou, o filho pecou, o neto pecou. Ela só vai até a 4ª geração, diz a Bíblia. Por quê? Porque não há como investigar lá as gerações anteriores. Mas se aqui o neto não limpou, não arrumou sua vida, vai continuar a maldição na sua família, de geração a geração. O neto, aqui, o bisavô, o avô, o pai e o neto, eles viviam debaixo da maldição. Deus não vai cobrar do quinto o que o bisavô fez, mas Deus vai cobrar o que o neto fez. Se o neto não arrumou a vida dele, vai continuar de novo, até a 4ª geração. Assim vai indo, maldição, maldição, maldição. É uma necessidade. Eu vou dizer para vocês, o que Deus é mais nojento para Deus, a prática sexual fora do casamento. Fora do casamento. É mais nojento perante Deus. Ele noja, ele corta o contato com essa pessoa. Ele não tem comunhão. Não adianta orar, não adianta chorar, não adianta correr de uma igreja para outra. Precisa arrumar no nome de Jesus. Tem que ter coragem para entrar no céu. Tem que ser corajoso para alcançar a vida eterna. Os covardes, diz a Bíblia, serão lançados aonde? Tem medo de dizer? Vão ser lançados aonde? Ninguém quer falar. Os covardes serão lançados no lago de fogo, diz a Bíblia Sagrada. Portanto, a solução era aplicar sobre seus olhos um unguento celestial. A cidade de Laodiceia era conhecida pela produção de um unguento especial para os olhos. Mas o tipo de remédio que esses santos precisavam não podia ser encontrado na loja de um boticário. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo e somente o médico dos médicos pode operar este órgão e restaurá-lo
como no caso descrito em João capítulo 9, aquele menino cego, e Jesus, ele cuspiu no chão e fez lá como o nome ainda? Fez lodo, obrigado, fez lodo. Eu li várias vezes hoje, mas a gente não consegue harmonizar tudo. Ele fez lodo e pôs nos olhos. Por que Jesus fez isto? Ele disse, agora tu vai e lava-te lá no tanque. Vai-te no tanque. Esse camarada caminhou assim, será que eu vou, não vou? Será que eu vou ir lá? Gente, esse camarada correu o que os pés podiam correr. Por quê? Porque esse lodo causou uma irritação nos seus olhos. Ele sentiu um ardor, uma queimadura nos seus olhos. Ele precisava correr mais depressa para a água lavar os seus olhos. E quando ele fez isto, ele pôde enxergar. Aleluia. Deus muitas vezes manda uma irritação também na tua vida, para tu sentir essa irritação, esse desconforto, para correr para as águas vivas, para restaurar a tua visão espiritual. Este é o projeto de Deus para a tua vida, para nossas vidas. Aleluia. É possível que o Senhor precisa causar irritação nos nossos olhos antes de curar. É isso que Jesus fez com este menino. Mas quando nós sujeitamos ao seu tratamento e cultivamos hábitos saudáveis na vida espiritual, a visão se torna cada vez mais clara, mais aguçada. Aleluia. Eu vou encerrar, tenho mais, mas vou encerrar. O Senhor encerra esta carta com 3 declarações. Primeiro, ele dá uma explicação e diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele faz uma explicação. Ele diz: eu vou fazer isto. Não te preocupe, eu vou agir dessa forma. Ele ainda amava esses santos mornos, apesar do amor deles por Deus haver esfriado. Jesus planejava discipliná-los como prova do seu amor. Como prova que ele amava, ele disciplinava. Vocês podem ler em casa, Provérbios 3, 11 e 12. É muito importante esse versículo. Hebreus 12, 5 e 6 fala: Deus permite que as igrejas passem por tempos de tribulações, a fim de que se transformem no que Ele tem preparado para elas. Depois da exortação, Ele fala, Jesus fala. Isso Ele fala para mim, fala para nós todos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu tenho certeza que eu estou falando, e busquei também em vários livros e também na explicação nas rodapé da igreja, muitos desses laodicenses não eram nascidos de novo, mas estavam na igreja, trazidos pelos pais, pelos avós. Eles estavam ali já da segunda, terceira geração. Como o pai era de uma outra religião, agora se converteu para a religião cristã, os filhos seguiam sem ter tido experiência com Deus. E Jesus, na sua grande misericórdia, na sua grande bondade, Ele diz agora: sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia deveria arrepender-se do seu orgulho e se humilhar diante do Senhor. Precisava reavivar o dom de Deus que havia nela. Quantos deixaram de ser usados pelo Senhor? Porque alguém lhe criticou, alguém disse: você está profetizando, não é de Deus. E quando o Senhor te deu o dom, Ele vai cobrar de ti se tu não fizer uso e não falar
aquilo que Ele tem colocado, aquilo que Ele tem ordenado. Não é aquela profecia corriqueira que fala 1 ano, 2 anos, 5 anos, sempre a mesma, não. A revelação, quando Deus revela, quando Deus fala, Ele mostra e diz: fala agora. Se não falar, o Senhor irá cobrar. Ele irá cobrar. Portanto, é importante eu e você cultivar um coração fervoroso. Amém. Colocamos em pé, vamos orar. O tempo não é tão apertado. Eu quero orar. Se tem alguém aqui, você perdeu a visão espiritual. Tantas falsas luzes estão brilhando. Tantas coisas estão tomando posse. Nem falando das redes sociais, da internet, dos programas ali dentro no celular. Quando as pessoas estão viciadas, crentes viciados, não dão 1 minuto lugar para o Espírito Santo trabalhar. Estão ali nos joguinhos, estão ali nas coisas que desagradam ao Senhor. Tem tanta coisa que você sabe que o Espírito Santo já falou contigo e disse: não faça mais. O Espírito Santo te alertou, disse: meu filho, eu não aceito mais a tua oração se tu não largar essa coisa aí. Essa coisa está te destruindo, está tirando, roubando tua paz, está roubando tua felicidade, está destruindo teu lar, a tua família, a tua convivência com tua esposa está em perigo, porque você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. O Senhor nesta noite está te alertando, porque o Senhor disse, Ele disse: se tu não te arrepender, vou te vomitar fora. Vocês sabem, eu não quero falar adiante, vocês sabem, nenhum animal come seu vômito. Nenhum animal come seu vômito, muito menos Deus. Muito menos Deus. Então vamos ser zelosos, vamos ser cuidadosos. Tem alguém aqui nesta noite, Jesus tem falado contigo. A palavra dele veio até você e você sente, ele está falando comigo. Nós queremos orar por vocês. Tem alguém, vem depressa, passa aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém, sai do seu lugar, passa aqui, nós queremos te ajudar. Ninguém está aqui para condenar alguém. Aqui não temos juízes, aqui há servos do Senhor. Aqui tem servos do Senhor Deus Altíssimo, que o Senhor chamou para abençoar, para libertar, para pronunciar uma palavra de liberdade. Pode passar aqui depressa, nós queremos orar. Queremos interceder e pedir a misericórdia de Deus. Queremos pedir que o Senhor Deus venha fazer uma obra tremenda. Você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto para servir ao Senhor. Você precisa ser liberto para adorar o Senhor. Sem a libertação não há adoração que Deus aceita, que Deus receba. Deus não recebe. Mas agora, se você humilhar e buscar a presença do Senhor, Deus te ajuda. Irmão Gilberto Osório, passa aqui, ora conosco. Oramos, irmãos. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por esta palavra tão linda e maravilhosa, Senhor, que tem tocado aos nossos corações. Eu te dou graças, Pai, porque tu tens usado o teu servo aqui mais uma vez. E eu quero pedir, Deus, a tua bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, Senhor. Pois o Senhor enviou a sua palavra e nos curou nesta noite, Senhor. Pai, queira abençoar todos quantos saíram dos seus lugares e se dirigiram, Senhor, até aqui à frente. Deus, contempla o coração, o desejo, o sentimento que há na vida, na alma dessas pessoas, Senhor. Toca com o teu Santo Espírito, libertando, curando, transformando, enchendo de paz, de alegria, enchendo de gozo, enchendo de satisfação na alma, Senhor.
Deus, toca com teu poder santo, maravilhoso, Senhor, nas vidas, pois a tua palavra, ela é fiel, Senhor, a tua palavra, ela vem e faz aquilo que se apraz, faz aquilo que ela veio determinada para fazer, Senhor, e para lá ela não volta vazia. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te dou graças por tudo, eu te adoro, Senhor, por este momento tão lindo e tão maravilhoso que o Senhor está nos dando aqui nesse momento, Senhor. Nos envolva no teu Espírito, Senhor. Pai, eu te louvo por tudo e te agradeço, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Queridos, temos chegado ao término de mais um culto, e a nossa gratidão a Deus pelo seu amor, misericórdia, bondade e bênção. E ao despedirmos este culto, vamos dizer todos juntos, como sempre temos falado, e tenho certeza que é do nosso coração: Escola Bíblica Dominical, ano 1. E se Deus, quem? Uma ótima, abençoada semana a vocês todos, em nome de Jesus Cristo.